Olá pessoal, eu sou Stephanie Lima, eu sou desenvolvedora e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevStephs. Bom, e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre quais foram as minhas principais motivações para que eu escolhesse entrar no mercado de TI, na área de programação. Bom, para quem não me conhece muito bem ainda, tá chegando no canal aqui ainda, eu tenho algum tempo já de experiência, eu entrei no mercado de TI mais ou menos com uns 16 anos, eu recém tinha completado, na verdade, 16 anos, quando eu entrei pro mercado não, né? Quando eu entrei para a área de TI falando profissionalmente. Não que eu tenha começado a trabalhar, mas sim que eu comecei a estudar profissionalmente, né? Atualmente eu tenho 28 anos, então já vai fazer aí um bom tempo, né, que eu tô na área em si. E aí eu vim contar um pouquinho para vocês, né, sobre quais foram as minhas principais motivações, que acredito que é bem parecido como a maioria das pessoas, né, a motivação da maioria das pessoas do porquê escolhem a área da TI. Bom, então resgatando um pouquinho para vocês, gente, a minha adolescência, eu não era muito ligada em tecnologia. Eu tinha pouco acesso, né, por questões financeiras também, então eu demorei muito para ter meu primeiro computador. Eu tive meu primeiro computador com 14 anos, assim como acesso à internet também. Antes disso, na minha infância, o acesso ao computador era realmente na escola, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, então eu tinha acesso ao computador quando eu ia para as aulas de informática, né? Que era basicamente 1 hora por semana. E lá a gente, né, só mexia em joguinhos, ficava só jogando mesmo por 1 horinha e deu. Então eu não sabia mexer em computador. Quando chegou ali nos meus 15, 16 anos, na verdade dos 14 para os 15 anos, eu comecei a ter algumas conversas com meu pai. O meu pai, ele era da área de TI, mas não especificamente trabalhava com programação, ele trabalhava fazendo instalação de internet. E então eu comecei a ter algumas conversas com meu pai sobre qual seria o meu caminho profissional. Até isso, então, eu ficava pensando em coisas assim, né, gente? Quando a gente é adolescente, a gente pensa em mil profissões. Eu pensava em ser engenheira civil, em ser arquiteta, mas nunca pensei em trabalhar com tecnologia. E aí, né, chegou naquele momento onde a gente precisa fazer algo além, né, do ensino médio. Então eu estava entrando no ensino médio e aí eu já vinha com essas conversas com meu pai sobre qual que seria o meu futuro profissional. Eu não sabia exatamente o que eu iria ser, o que eu ia seguir. Então, conversando um pouco com meu pai, ele me deu a dica de que pelo menos eu deveria saber mexer no computador. Não importasse a área que eu fosse seguir, eu deveria aprender a mexer no computador, eu deveria saber mexer na internet, eu precisava ter acesso a esse tipo de conhecimento. E com isso eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre que tipos de cursos eu poderia fazer. Na época eu não tinha tanto contato com essa questão de curso gratuito, curso online pela internet. Então a ideia, né, minha e do meu pai, da minha família, enfim, junto com a minha mãe também, era que eu fizesse um profissionalizante. Porque meu pai não tinha condições de pagar um curso técnico para mim. O curso técnico era muito caro. Então a gente foi atrás de alguns cursos profissionalizantes, fizemos alguns orçamentos aqui na minha cidade, em Porto Alegre. A gente percebeu que mesmo um curso profissionalizante ele era muito caro. A questão é que mesmo esses cursos, eles não eram totalmente voltados para a área da TI. Eles eram cursos mais voltados para a área de administração e tinha ali um dia na semana que você tinha, 1 ou 2 dias que você tinha contato, né, com tecnologia, onde eles te ensinavam a mexer no computador, enfim, te ensinavam coisas básicas ali de Excel, mexer no Word, mexer na internet. E mesmo fazendo esses orçamentos, a gente percebeu que eram muito caros para a nossa realidade na época. E nessa mesma época, a gente foi lançado um programa do governo que se chamava Pronatec. Esse programa, basicamente, ele disponibilizava vagas para jovens, né, adolescentes, a partir de uma certa idade e comprovando renda para cursos técnicos. Na época, eu lembro que eu queria informática, porque basicamente eu não tinha conhecimento da gama do que era, né, a tecnologia em si, mas eu não consegui porque, com certeza, né, era o curso mais disputado. Então, eu consegui acesso a uma vaga para o curso técnico de redes de computadores. E foi assim, gente, que eu tive o meu primeiro contato com a área da tecnologia. Foi através desse curso do técnico em redes de computadores, onde eu iniciei ali com 16 anos. Então foram 2 anos de curso. Eu quero fazer depois um vídeo focado especificamente falando, né, sobre como foi esse técnico, o que eu aprendi e se valeu a pena também. Então, resumindo um pouco para vocês, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Basicamente, eu não sabia qual caminho seguir, que profissão fazer, mas por dica do meu pai, né, por iniciativa dele de me ajudar
sobre o que eu poderia fazer ou não, e também de me falar, gente, desde aquela época meu pai falava que eu deveria aprender a mexer no computador, que eu deveria ter contato com tecnologia, porque ele dizia que tecnologia era o futuro. O meu pai, ele não era programador, como eu comentei com vocês no início do vídeo, mas ele tinha essa visão. Ele tinha essa visão de que se eu estudasse isso especificamente, eu ia ter um futuro profissional. Então, basicamente, gente, por que eu escolhi, né, entrar no curso de tecnologia? É claro que daí teve a questão também de que eu, além do meu pai me ajudar com essa questão, eu também, né, gente, fui atrás, eu também queria aprender isso, porque eu tive alguns motivos. A principal, que eu acho que é o que a maioria das pessoas querem também, que é a questão financeira. Então, a gente sabe que trabalhar com tecnologia, aprender, né, a muitas coisas voltadas para a área da TI, a gente ganha bem, tem um bom salário, inclusive tem até um vídeo aqui comentando sobre outras vantagens também sobre trabalhar com TI aqui no meu canal. Outra questão também, gente, é porque eu via a possibilidade de crescimento profissional. Então, por mais que sejam muitos anos atrás, eu já imaginava, né, que trabalhando com tecnologia, eu teria um crescimento profissional ao longo do tempo. Além de salário e crescimento profissional, tinha também a questão do mercado de trabalho. É claro que o mercado de trabalho, na época, ele também não era assim não tinha tantas vagas em aberto, era um pouco difícil, como está atualmente, né? Eu sei que está bem difícil aí o mercado de trabalho para conseguir a primeira vaga, para trocar de emprego também. Bom, e agora o porquê que eu resolvi, né, me tornar desenvolvedora? Eu finalizei o curso técnico em redes de computadores e eu comecei a me perguntar e a me questionar para mim mesma se eu me via trabalhando com redes de computadores para o resto da vida. Então eu ficava pensando como que seria meu dia a dia, né, como uma pessoa que trabalhava com infraestrutura, mexendo em servidores, tendo que dar manutenção. Então eu não me enxergava, gente, como uma pessoa que trabalhasse com uma infraestrutura em si. Então comecei a conversar com colegas da época que faziam um curso técnico junto comigo, e eu comecei a conhecer a área da programação, comecei a pesquisar mais sobre como funcionava. E aí, finalizando o curso técnico de redes de computadores, que eu resolvi entrar para a área de análise e desenvolvimento de sistemas e de fato começar a estudar programação. Mas, resumidamente, gente, esses foram os principais motivos que me fizeram escolher entrar para a área da tecnologia. Então foi muito bem pensado, muito bem analisado, para que eu escolhesse este caminho. O meu pai foi a principal pessoa que me incentivou a entrar no mercado de TI. É claro que depois eu fui conhecendo outras pessoas ao longo do caminho que foram me ajudando também, como por exemplo o Nicolas, que acabou se tornando, né, o meu esposo. O meu pai, infelizmente, ele acabou falecendo antes de eu me formar no curso técnico em redes de computadores, mas ele foi a pessoa que mais me motivou e mais me ajudava durante os meus estudos. Então, eu até tenho uma fotinho dele aqui no meu setup, porque todos os dias eu olho para a fotinho e lembro que ele foi a principal pessoa, né, que me fez seguir esse caminho. E com certeza eu escolheria novamente, porque hoje em dia eu não me vejo trabalhando com outra profissão. É uma profissão que eu gosto bastante e é uma profissão que traz muitos benefícios e muita flexibilidade pra gente, né? A tecnologia mudou muito a minha vida, mudou em todos os aspectos, né, gente, em questão de qualidade de vida, em questão de qualidade financeira e também, né, sobre a quantidade aí de conteúdos e de coisas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, o quanto eu amadureci trabalhando nessa área. Claro que cada um tem os seus motivos para entrar na área da tecnologia, conversando com alguns amigos e com outras pessoas também, colegas de trabalho, até familiares também. Eu vejo que cada um tem os seus motivos, mas os meus principais foram esses. Não tem muito glamour, não tem muito aquela coisa de que, nossa, eu era uma criança fascinada por TI. Não, gente, eu não tive contato, né? Não tinha contato com tecnologia na época. Diferente, por exemplo, do Nicolas. O Nicolas, ele já tinha contato desde pequeno, ele já jogava online, então ele já tinha acesso a computador, ele já ia atrás de informação, ele já sabia mexer em Linux desde pequenininho, porque, né, ele gostava ali de jogar. Mas o principal objetivo que eu queria trazer para esse vídeo, gente, é contar para vocês do porquê que eu escolhi trabalhar com tecnologia, contar para vocês também que eu fiz técnico em redes de computadores, e depois eu quero fazer um vídeo separado só falando sobre como que foi o curso, o que eu aprendi por lá e conhecimentos que eu uso até hoje deste curso, mas também para conversar um pouquinho com vocês sobre quais são os principais motivadores que fazem vocês continuarem estudando ou que fazem vocês querer entrar para a área da TI. Eu vejo aqui através dos comentários de vocês algumas pessoas comentando que estão estagnadas na carreira que estão atualmente,
ou que estão estagnados na stack que estão trabalhando, ou então que desejam, né, entrar aí para a área da tecnologia, principalmente essas pessoas, né, e que, enfim, não conseguem ter foco, ou então acabam desmotivando no meio do caminho. A gente sempre tem que lembrar dos principais motivos, né, que fazem a gente ir atrás daquilo que a gente quer. Então, seja qual for o seu objetivo, seja realização profissional, seja dinheiro, seja estabilidade financeira, que como foi o meu principal motivo, e vamos atrás então de realizar esse objetivo aí na vida de vocês. Mas basicamente é esse o vídeo de hoje, gente. Eu queria contar um pouquinho para vocês, porque eu quero fazer uma trilha de vídeos aqui no canal contando, né, vários passos da minha carreira, porque eu acho que quando a gente compartilha coisas que a gente já passou, quando a gente compartilha as nossas experiências, a gente consegue repassar para outras pessoas também. Eu aprendo muito com vocês aqui nos comentários, aprendo muito assistindo vídeos de outros devs, lendo relatos no LinkedIn também. Então eu acho muito legal quando a gente compartilha um pouquinho da nossa trajetória, compartilha um pouquinho sobre o que a gente passou, porque aí assim a gente consegue perceber que não é só a gente que está passando alguns perrengues, né, e tendo alguns problemas ao longo do caminho. Como eu comentei com vocês, eu não escolhi a área da TI por algum específico, foi por objetivos mesmo profissionais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fazia algum tempinho, né, que eu não fazia um vídeo aqui sentada aqui no setup conversando um pouquinho com vocês. Eu tava trazendo mais vlogs aqui pro canal. Mas é isso, deixa aqui nos comentários quais foram os principais motivadores que fizeram vocês entrar e permanecer também na área da TI. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!